Olá, pessoal! Vamos procurar saber um pouco de cada coisa sobre o que está acontecendo atualmente no mundo, especificamente falando sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Antes, dá uma olhadinha nas aulas base que eu tenho aqui no meu canal Celso Geógrafo. São 10 aulas listadas. Dá uma pausa no seu vídeo nesse momento e procure no canal essas videoaulas que vão elucidar para você entender melhor o que está acontecendo aqui no mundo atual. Bom, a gente pode verificar aula sobre a questão da Crimeia, Chechênia, Caxemira, Nagorno, conflitos entre israelenses e palestinos, guerra civil na Síria e o conflito último que nós vimos na televisão antes dessa guerra Rússia-Ucrânia foi o conflito no Afeganistão. E boa parte desses conflitos aí a gente acabou vendo em plena pandemia dentro das nossas próprias casas. A triste realidade das guerras lá na Ásia, geralmente envolvendo Europa, Estados Unidos e Rússia. Parece que essa Guerra Fria ainda não terminou. Mas entrando especificamente no conflito Rússia-Ucrânia, a gente verifica inicialmente que esta crise militar é a mais grave ocorrida desde a Segunda Guerra Mundial, pois é contra a Ucrânia, um dos maiores países do bloco europeu, portanto faz parte do bloco europeu, quer entrar na União Europeia e a situação base da questão, quer entrar na OTAN. E aí é um país que tem 44 milhões de habitantes, tendo cidades com mais de 3 milhões. É muito diferente do que os conflitos anteriores que serviram de base para esta aula. Então, portanto, nós verificamos um risco imenso, pois parte de um apoio logístico e de armas dos Estados Unidos e da OTAN à Ucrânia, onde a gente pode verificar uma guerra desigual entre Rússia e Ucrânia, e a OTAN tentando fazer essa desigualdade ficar mais em relação de igualdade. Mas quem vai perder com isso é o planeta Terra, com um risco imenso dessa guerra ser espalhada pelo planeta. Nós temos também um Conselho de Segurança da ONU que nunca será conivente com anexação de territórios, muito menos de um território imenso como a Ucrânia. Mas a Rússia tendo um poder de veto na ONU, a gente tem então um problema muito grave, onde a ONU acaba ficando engessada nas suas decisões finais. As razões da Rússia envolvidas, se é que existe razão numa guerra, né? A Rússia alega que a OTAN, indo em direção mais ao Oriente, colocará armas muito próximas ao seu território russo. Com isso, a OTAN deveria de ter deixado de existir quando a Guerra Fria terminou. O Pacto de Varsóvia, durante a Guerra Fria, existiu para defender os países da antiga União Soviética Socialista. E a OTAN passou a existir para defender os países capitalistas aliados dos Estados Unidos, incluindo aí a Europa. Mas o Pacto de Varsóvia efetivamente deixou de existir e a OTAN, muito pelo contrário, acabou tendo pretensão de se expandir e agora está com uma pretensão de se expandir ainda mais para o leste europeu, com a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. Então é um risco que a Rússia está alegando para a sua hegemonia, para a sua defesa, para a sua integridade militar. Também há o caso de grupos separatistas lá dentro da Ucrânia, mais ao leste ucraniano, onde ali existe uma população muito mais voltada para os princípios, para a cultura, a etnia russa, e aí a alegação da anexação atual de províncias separatistas da região chamada de Donetsk e Luhansk, que agora atualmente foram anexadas pela Rússia. As alegações históricas por parte da Rússia: só existiu o Império Russo, a Bielorrússia, que hoje é Belarus, e a pequena Rússia, hoje formada pela Ucrânia.
onde alega-se que a Ucrânia foi criada, uma criação de Lenin, na antiga União Soviética, para integrar a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o propósito era a Ucrânia nunca ter um governo independente, sempre ligado à União Soviética. Mas a União Soviética acabou. Diversas ex-repúblicas socialistas se separaram, entre estas a Ucrânia. E, com a alegação histórica da Ucrânia, Kiev, que é a capital atual da Ucrânia, foi criada para a própria origem ucraniana. Que a Ucrânia, a região da Ucrânia, sofreu invasões dos poloneses, sofreu invasão dos alemães, ali com o comando de Adolf Hitler, e ainda sendo parte do Império Russo, foi criando um grande nacionalismo próprio, onde hoje reivindica a total autonomia, um governo completamente independente da Rússia e ainda querendo entrar na OTAN e com pretensões de entrar no bloco da União Europeia. A Rússia, ela está surpresa, ela foi surpreendida com o poder de reação militar da Ucrânia em uma rápida união do Ocidente, especificamente Europa e Estados Unidos. O bloqueio da Rússia no sistema econômico mundial ocorreu, o chamado sistema SWIFT, onde o dólar americano é o grande controlador. E com isso a gente tem uma crise na Rússia. Porém, a gente está com prenúncio de uma crise mundial. A gente acabou de sair de uma crise da Covid. A gente mal se recuperou, nem se recuperou dessa crise mundial da Covid. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sente o aumento assustador dos preços dos alimentos, produtos tecnológicos, dos veículos, celulares, televisores, a inflação corroendo os salários, o custo de vida do brasileiro, de boa parte do planeta, vem aumentando sistematicamente e essa guerra ainda tende a piorar essa situação. Por parte da China, especificamente, há um apoio ponderado em relação à Rússia, tendo um foco, sem tirar o olho, nas suas relações econômicas internacionais com o Ocidente, tendo a pretensão de expandir o seu sistema, o chamado sistema da Nova Rota da Seda, que pretende unir a Europa, a Ásia e a Oceania, e ampliação também de um sistema próprio, mundial, se contrapondo ao SWIFT, que tem o dólar estadunidense como o centro econômico, e a China está pretendendo expandir um sistema chamado CIPS, que tem a centralidade da moeda chinesa Yuan. Este sistema poderá se sobressair ao embargo do SWIFT na Rússia e com o apoio da China. Nesse contexto, poderá não ser suficiente esse embargo econômico no sistema SWIFT, com a pretensão de expansão do poder da China frente à economia mundial no sistema criado por ela própria. Dentre os graves prejuízos na economia mundial já citados aqui, existe a questão específica da Rússia, sendo um dos maiores produtores agropecuários do planeta, onde também é um grande produtor de petróleo e gás natural. Por aí você já vê, aqui no Brasil, nossa economia ela é muito pautada no diesel, transporte por caminhão, quase tudo é transportado por caminhão no Brasil. Dá para imaginar como que a vida do brasileiro poderá se impactar mais do que já foi impactada na questão do impacto da Covid e agora esse impacto com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Um ponto específico da Europa é que esta está ameaçada de um corte de gás natural russo em pleno inverno europeu. E a Alemanha tendo um impacto ainda maior em cima de todo o continente. Um fator específico que pode atrapalhar ainda mais o Brasil é a sua relação política internacional com o meio ambiente, onde a Europa não vê
especialmente Alemanha e França, com bons olhos a destruição, as queimadas, os desmatamentos que ocorrem sistematicamente no Pantanal e na Amazônia, onde o Brasil ele está perdendo espaço na relação geopolítica com a Europa, pela questão ambiental e também na questão de, atualmente, o trumpismo. O Brasil ele era muito baseado na ligação com Donald Trump, mas os democratas ganhando e com a ascensão de Biden no poder, o Brasil também tem uma situação geopolítica de distanciamento com os Estados Unidos. Com essa geopolítica também de distanciamento com a Europa, o Brasil poderá ficar se isolando. E justamente nesse momento onde o Brasil precisava ter uma união maior com a China, sistematicamente, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, vem se distanciando da China. Então, parece que o Brasil está indo na contramão da geopolítica, se isolando dos Estados Unidos, da Europa e da China. E neste momento, de forma dúbia, o Brasil deu uma declaração de apoio à causa russa e, ao mesmo tempo, também se diz solidário aos povos que promovem a paz. Então dá uma situação dúbia na geopolítica internacional, onde diversos jornais internacionais ficam publicando a dúvida aonde que o Brasil está inserido nessa situação. O Brasil está apoiando a Rússia? O Brasil está contra a Rússia? Nesse momento, oficialmente, Brasil não denunciou a Rússia pela guerra Rússia-Ucrânia, ao mesmo tempo em que a China também não denunciou a Rússia e ainda ataca a pretensão dos Estados Unidos de expandir a OTAN e ameaçar o Oriente. Então a posição da China ela é bem clara. E a China tem uma força econômica estratégica ali bem determinada. Só que o Brasil fica naquela situação dúbia. Parece que o Brasil está se fechando numa redoma de vidro, ficando isolado no tabuleiro geopolítico atual. Ucrânia e Belarus, também chamada de Bielorrússia, eles são países estratégicos para a Rússia, onde esta tem pretensão de colocar ali sempre governos pró-Rússia. Hoje, Belarus é um governo pró-Rússia, inclusive Belarus serve de base militar para que Belarus faz parte ali, está ao norte da Ucrânia, e está fazendo base militar onde serviu para invadir a Ucrânia. Tropas russas não partiram só da Rússia, partiram também de Belarus. E houve uma invasão de todos os lados. Mas, como já dito, a Rússia foi surpreendida pelo poder de reação da Ucrânia. Para que haja a manutenção no poder de governos pró-Rússia, existe já há algum tempo uma guerra chamada guerra híbrida, onde diversos ataques cibernéticos têm ocorrido e, no caso específico de uma guerra eclodida de fato, bombas convencionais ocasionalmente também são usadas. Então, hoje o mundo ele caminha para uma guerra cibernética associada à guerra convencional, bem diferente de guerras de 30, 40 anos atrás. Quais são as consequências diretas desta guerra na questão humanitária? Diversas migrações de forma sem precedentes pós-Segunda Guerra Mundial têm ocorrido na Europa, onde mais de 5 milhões de ucranianos têm migrado, desesperadamente fugido da Ucrânia em direção à Europa. E aí? A Europa, com a tradição xenofóbica de ir contrária às migrações de povos fora da Europa, então será que vai prevalecer a xenofobia ou vai prevalecer a causa humanitária para acolher esses ucranianos? É uma questão que a Europa também precisa lidar. Aí, para finalizar, a gente começa a entender qual será o lado correto disso. O lado dos Estados Unidos e Europa? Ou o lado da Rússia com a China apoiando? Gente, não existe lado correto. Quando há uma guerra, não há lado correto. O lado correto, sim, é o lado da humanidade. A gente tem que combater qualquer precedência ou qualquer guerra de fato, porque há
uma situação calamitosa. A gente tem visto pessoas inocentes, mulheres, idosos, crianças, sofrendo sistematicamente, migrações, pessoas andando quilômetros, pessoas morrendo sem ter nada a ver com a guerra, perdendo suas casas, entrando, mergulhando numa grave crise local que com certeza vai se espalhar para uma crise global. Então, a gente precisa estar do lado da humanidade, onde qualquer guerra é a bestificação da nossa própria existência. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Fique com Deus.